Mas, Cris, um pouco da próxima pergunta, você já deu uma pitadinha agora no anterior, tá? Uma das características da obra é esse olhar de diferentes profissionais, aí que você já deu uma mencionada, e abordagens, tá? Nos conta um pouquinho mais, né, sobre quais são esses olhares, né, e qual foi a ideia de trazer tudo isso para dentro de um livro único, né? O que você pode dar, sem dar muito spoiler aí do livro, tá? Sem contar muita coisa, né? O que você pode falar para acrescentar o que você já comentou na pergunta anterior? Bom, gente, para responder essa pergunta, eu não vou dar spoiler nenhum, porque o que me faz refletir enquanto eu recebo essa pergunta é por que eu quis criar isso, né? De tantos movimentos que eu já vi acontecer, seja comigo ou com outros colegas, de pessoas que foram agredidas ao longo da vida e não tiveram a justiça feita do jeito correto, seja porque encontraram advogados que não estavam bem preparados, seja porque dentro do caso ali, do inquérito, né, as coisas não foram bem conduzidas, seja porque a vítima não entendia, não sabia também os seus direitos, seja porque o agressor, enfim, uma infinidade de pessoas e sistemas estão envolvidos no tema violência, e eu acho que falta muita informação. A população, em geral, não tem muita informação, os profissionais, muitas vezes, não estão preparados para atender, e por isso, compêndio, por isso compilar tudo num único material, para que uma parte possa saber sobre a outra parte, o que funciona, o que precisa, quais são os tratamentos. Eu acho que ter tudo compilado num lugar só dá a possibilidade de todas as pessoas saberem mais sobre aquilo que se precisa saber. Acho que é isso. Realmente, né, Cris, o livro ele é bastante abrangente, né? E a minha próxima pergunta tem um pouco a ver com isso, né? O livro ele é dividido em duas partes, né? Eu acho que vamos começar a mostrar um pouquinho mais, né, os meandros da obra. Duas partes, né? E gostaria de falar sobre a primeira especificamente, que é sobre a infância e adolescência, né? Quais são as formas de violência nesse período da vida? Vamos falar um pouquinho agora do tema violência, pegar o gancho do livro e falar um pouco sobre o tema violência para quem está nos assistindo aí, que, aliás, já deve nos seguir no Instagram, no @sinopses, com certeza, mas para quem está nos assistindo, tem uma visão mais abrangente dessa questão. Quando se fala de violência, infância e adolescência, né, nesse período, o que a gente está falando? Primeiro, só para complementar um pouco do que eu falei antes, né, para fechar, esse livro, a organização desse livro se deu no início da pandemia, então eu queria que a gente tivesse mais temas ainda, que esse livro fosse um pouco maior ainda, e por conta da pandemia, de tudo que todos nós vivenciamos, ele acabou tendo esse desenho, que é super completo, mas ainda poderia ser mais, vamos dizer assim, né? E eu quis muito, ao organizar esse livro, dividir em duas partes, para que a gente pudesse se debruçar sobre as questões da infância e adolescência e depois também pensar numa parte que provavelmente a gente vai falar depois aí. Mas pensar na violência para essa faixa etária da infância, assim, o tema violência ele vai abarcar todas as idades e todos os contextos, né? E quando a gente fala sobre violência, a gente vai falar sobre o papel parental desses pais com essa criança, sobre os lugares que essa criança, esse adolescente visitou. E quando uma criança é negligenciada, isso é uma forma de violência, isso é uma forma de abuso. Quando o pai ou uma mãe superprotege um filho, isso é uma forma de violência, isso é uma forma de abuso. A gente vai ter abuso físico, a gente vai ter, né? Eu estava falando aí da superproteção. A superproteção ela é um abuso, né? Que vai para uma coisa mais psicológica, porque esses pais eles estão querendo, ao superproteger, cuidar melhor dessa criança, mas isso acaba impedindo ele de se desenvolver.
Então, a maioria das famílias, das pessoas, não se dá conta que a superproteção pode ser uma forma de negligenciar essa criança, né? De abusar psicologicamente dessa criança. E aí a gente vai ter situações de invalidação que entram na questão do abuso psicológico, a gente vai ter também a questão da agressividade, a questão do abuso sexual, que a gente vê que é super... ocorre bastante, né? E muitas vezes não é denunciado. Então, a ideia dessa primeira parte do livro é olhar para isso, para o bullying, para o cyberbullying, que acontecem também, que também são formas de abuso, e que a gente precisa... Antigamente não se olhava para essas coisas, a gente precisa se debruçar bastante, né? E eu estava olhando, assim, né, alguns dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, porque aí a gente vai olhar em cima disso para a questão da criança, com relação às denúncias que acontecem, 38% das denúncias são por negligência, 23% por violência psicológica, 21% sobre violência física, e por aí vai. E aí tem uma outra questão que esses dados nunca são dados tão precisos, porque nem todo mundo vai denunciar. Então, por isso que a gente precisa ter, assim, se debruçar bastante sobre esse tema violência. Cris, o abuso, por isso que você acabou de mencionar, né? O abuso é um dos temas tratados aí nessa parte do livro, né? E você pode nos contar mais sobre sinais e características, né, da criança e do adolescente vítima desse tipo de violência? E vou um pouquinho mais além, né? O livro tem especificamente um capítulo sobre abuso de meninos, né? O que a gente pode contar aqui para o nosso público? Lembrando, né? Via de regra, a gente faz esse conteúdo para profissional de psicologia, para estudantes da área, mas como o tema violência ele é muito recorrente, com certeza esse vídeo vai furar nossa bolha e vai ser visto por pessoas normais do dia a dia, né? Então, como é que a gente poderia sinalizar para um pai, ou para uma mãe, ou para um cuidador? O pessoal gosta de falar de cuidador hoje, mas não dá, né? Pai e mãe, tudo está tudo muito politicamente correto. Eu acho muito chato isso, mas ok, vamos respeitar. Né? Os sinais, as características que a gente pode falar aí. Se você quiser, fala um pouquinho do capítulo específico também que está lá, né, na primeira parte, que é abuso de meninos. Tá. Bom, sinais e características da criança ou adolescente que sofreu abuso, né? Sinais, questões cognitivas, questões emocionais, questões comportamentais. Nas questões cognitivas, a gente vai ver, assim, aquela criança ou adolescente com muita confusão mental, com baixa concentração, muitas vezes, na escola, a incapacidade de compreender a experiência como violência. Muitas vezes ela passa uma vida inteira sofrendo violência, ela normatiza isso, então ela fica confusa. Às vezes a criança que sofreu violência de um cuidador, né? Às vezes de um irmão, de um pai, de uma mãe, e aí ela fica confusa, porque aquela pessoa deveria ser a pessoa que protege, mas na verdade é a pessoa que maltrata. Então há uma certa confusão sobre esse lugar, né? Também questões cognitivas envolvidas, a sensação de culpa. Se isso aconteceu comigo é porque eu merecia. Então há um atrapalhamento, né? Muitos pensamentos intrusivos, crenças relacionadas à inferioridade dessa criança também, inadequação, pensamentos catastróficos, desesperança, baixo rendimento escolar, e por aí vai nas questões cognitivas. Pensando nas questões emocionais, a principal, assim, que a gente vê muito, o medo, a culpa muito grande, a vergonha, a ansiedade, a tristeza, a raiva, são emoções, assim, que permeiam muito as crianças e os adolescentes que sofrem violência, uma sensação de rejeição, de confusão, sempre batendo muito, assim, uma coisa de humilhação, geram muitos atrapalhamentos, assim, né? E aí vai levar essa criança, esse adolescente, para um desenvolvimento de desregulação emocional, que no futuro pode desencadear aí um transtorno de personalidade, né? A gente vê crianças e adolescentes, às vezes, com transtorno de estresse pós-trauma,
que precisam ser olhados e tratados, e muitas vezes isso não acontece, o que é péssimo. E pensando nas questões comportamentais aí, né? Crianças ou adolescentes que fogem de casa, que isolamento social, muita agressividade, ou às vezes uma coisa de embotamento e daqui a pouco uma coisa para fora. Crianças pequenas, às vezes a gente vê através da enurese, né, que é escapar o xixi, ou da encoprese, que é a questão do escape do cocô, a gente vê também. Comportamentos de hipersexualidade, né, a gente enxerga muito assim, a mudança no sono, a alimentação. E aí eu gosto de dizer o seguinte: quando a gente vê uma criança ou um adolescente com febre, a febre é um sintoma de que alguma coisa não está legal naquela criança ou naquele adolescente. Então, esses sinais característicos da criança e do adolescente, esse capítulo foi um capítulo que eu escrevi com mais outros colegas, eles são sinais de que tem alguma coisa acontecendo dentro daquela casa e precisa ser visto. A criança vai dando sinais, não é de uma hora para outra que a criança vai sair falando, né? Às vezes a criança consegue, aconteceu uma situação de violência, a criança sai falando, mas isso não é tão comum. A grande maioria das crianças se fecha, se cala, tem dificuldade de falar por causa da culpa, da vergonha, do medo, de uma série de sensações, emoções e pensamentos que ficam tomando conta da vida dela. Mas ela vai sempre dar sinais de alguma coisa. Então, é importante não só a família, as pessoas que estão na volta, mas os profissionais também estarem atentos para cada um desses sinais e sintomas. Assim a gente evita a violência. Excelente! E você que está nos assistindo até agora, então, por favor, deixe seu like. Inscreva-se no canal do YouTube, né? E habilite o sininho para que quando a gente publicar algum outro vídeo, você receba a notificação, tá bom? Mas é importante você fazer esse movimento, senão o YouTube não entrega esse vídeo, né? Fora da nossa bolhazinha. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!